A gente fica muito triste quando a gente convida, né, ou convoca um secretário e o secretário simplesmente não dá a mínima. Então, quero parabenizar e também quero parabenizar pela execução, pelo trabalho que está sendo feito ultimamente no município. A gente jamais pode negar, né? Palhoça, a extensão que Palhoça eu sempre digo, Palhoça hoje é quase 4 vezes maior do que São José, uma extensão de terra muito grande. A gente sabe que tem problemas, né? Sabe que existe problema dentro do município, mas a gente também vê o esforço que existe por parte da prefeitura de tentar resolvê-los. E gostaria de fazer uma pergunta até para o Sérgio Mattioli. Quais os serviços executados através da taxa de lixo e da taxa também da água, o que foi executado, qual tipo de serviço, os maquinários, o que foi adquirido nos últimos anos, tá? A gente vê que, basicamente, tanto a SAMAI, antigamente Águas de Palhoça, não possuía condições, tá, de executar serviço. E a gente sabe que hoje, tanto o serviço da Secretaria de Serviço Público, também o serviço da SAMAI, que é feito dentro do município, é efetuado com os maquinários. Então, mas eu gostaria de saber por parte do Sérgio, né, que ele desse uma informação, dizer que o que é que foi adquirido, o que é que não foi adquirido, o que é que foi feito de serviço, né, de melhorias dentro do município, né, porque a gente sabe que um tempo atrás, quando se pedia uma extensão de rede, era uma dificuldade muito grande, e hoje as coisas melhoraram bastante. A gente sabe, claro, melhora também, existe o recurso. E falando do recurso, eu quero saber assim, quanto que aumentou, né, quanto que aumentou esse recurso e como é que aumentou, como foi? Foi através de aumento desproporcional da taxa ou foi por outra forma? Então, eu gostaria de saber essa pergunta e também gostaria de fazer uma pergunta para o Eduardo, até a gente aqui através dessa Casa Legislativa, a gente entrou com uma solicitação sobre a Arteres, que fez simplesmente, a Arteres é uma empresa que ela não respeita tanto o executivo, no meu modo de ver, como a população, como essa Casa Legislativa. E o mais assim incabível que ela fez foi colocar uma cerca de arame farpado lá na comunidade, na rua Papa Paulo VI, dividindo a marginal da BR-101 com a rua que é municipal. E não sei se foi notificado, tá? Não sei se foi feito alguma coisa, só sei que a cerca ainda continua lá, então eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Se eles não estão respeitando uma determinação do município, eu acho que tem que haver uma multa, tá? E uma outra coisa, eu gostaria de falar, até aproveitando a presença da Denise, né, que eu sei que essa parte ambiental é mais com ela, saber por que que foi colocado lixeiras, né, lixeiras espontâneas, né, em diversos bairros, e alguns bairros não foram contemplados. Saber quais as possibilidades que esses bairros que não foram contemplados vêm ser contemplados também, porque as pessoas nos reivindicam muito. Foi uma coisa muito, muito bem implantada no município, onde aquelas pessoas que não foram beneficiadas nos reclamam, e diariamente a gente vem falando aqui nessa Casa Legislativa. Então, gostaria que fosse respondida essas minhas interrogações. Muito bem. Respondendo a alguns questionamentos do vereador, eu gostaria de dizer que quando assumimos a SAMAI, há 4 anos, aproximadamente 4 anos atrás, nós encontramos a SAMAI com um único veículo, um Fiat Uno, e nada mais. Inclusive, para executarmos algumas tarefas, eram feitas com os nossos carros próprios. Eu, a Denise e os demais companheiros e trabalhadores lá do SAMAI. E nesse período foram adquiridos 4 automóveis para que ele pudesse atender a parte de engenharia, a parte administrativa, né, a parte comercial, enfim,
né, inclusive fazer as vistorias dos serviços executados pelas empresas que nos prestam serviço. Compramos uma retroescavadeira, um caminhão caçamba, 4 caminhões hidrojatos. Destes 4, 2 estão na Secretaria de Obras, atendendo toda a parte de drenagem do município, e um outro fica conosco no SAMAI, atendendo a todos os órgãos públicos municipais do nosso município, né? Sejam todas as escolas, a parte da educação, da saúde, enfim. Nós fizemos todo um trabalho de limpeza de fossas e tudo que é necessário. Então, hoje, não mais, ou seja, desde o dia em que entramos, não temos mais caminhões alugados para fazer esse tipo de serviço. Nossos caminhões fazem perfeitamente, com rapidez, e não se teve mais nenhuma reclamação. Já compramos um caminhão plataforma, que deve estar ficando pronto daqui uns 30 dias, no máximo 60 dias, para transportar os nossos maquinários, que também é de forma alugada. E nós desejamos que com esse caminhão a gente possa deslocar as nossas retas, enfim, todo o nosso maquinário, né, já que a nossa região é bastante extensa, né, que temos a Praia da Pinheira, da Guarda e tudo mais, em vez de estar locando, nós vamos ter esse caminhão próprio para fazer esse transporte. 2 mini escavadeiras, uma mini carregadeira. Então, esses foram os equipamentos que a SAMAI comprou, né, que algumas estão também lá na Secretaria de Obras. Hoje, limpezas de valas, de rios, são feitas por essas máquinas, e algumas que também são usadas para a limpeza. A questão do que nós fizemos em torno de água. Bem, eu vou repetir o que eu disse lá no início, quando aqui cheguei também, que nós encontramos muitos bairros com falta de água. E essa sempre foi a minha grande preocupação. Eu sempre disse que eu quero sair da SAMAI, deixando o município de Palhoça totalmente abastecido. E hoje, se não está 100%, mas está muito próximo. Nós encontramos problemas sérios no Furadinho, não tinha água, era uma área seca. Ali foi feita uma obra lá no início, onde nós investimos em torno de R$1.300.000. E Furadinho nunca mais nos ligou. Não é isso, vereador Edinho? Ele sabe e nos acompanhou bem. Fizemos a abertura de uma adutora pela Rua Paraná, né, que talvez alguns dos senhores acompanharam, que era uma questão antiga, solicitada junto à Casan, que foi muita dificuldade na justiça, muita conversa, conseguiu-se abrir. Mas essa rede de água abastecendo toda a região da Bela Vista. Se hoje nós temos água aqui no Caminho Novo, graças a essa abertura que foi feita lá pela Rua Paraná. O Caminho Novo sofria também por muitos e muitos anos com falta de água, hoje já não mais. Tem ali ainda umas 2, 3 ruas que nós estamos analisando e que acredito que dentro de mais uns 20, 30 dias esteja solucionado. Então também foi um investimento, na época, em torno de R$1.100.000, pelo que eu estou lembrado. Loteamento de jardins, era uma séria preocupação nossa, porque a reclamação era muito grande. E foi com muita dificuldade que nós conseguimos jogar água, mas, fazendo muitos estudos, encontramos uma saída, que foi trazer água lá do Aririú, pela Rua Osni Cunha. Fizemos uma obra com os nossos maquinários. Isso é importante, que nós temos utilizado muito os nossos maquinários, barateando bastante o custo dessas obras, né? E então nós fizemos uma obra de torno de 2 quilômetros de rede, levamos uma rede virgem do Aririú até os jardins. Hoje acabou-se o problema de abastecimento da água dos jardins. São Sebastião, eu tinha problema na parte mais alta, Ilha do Pico, a vereadora deve ter acompanhado, também resolvemos com a chegada dessa água através da Rua Paraná. Hoje não tem mais reclamação, pelo menos não ouvi mais. Tem uma outra rua aqui, a Rua Minas Gerais, através de booster, foi colocada há pouco tempo, também resolvemos. Ou seja, eu não tenho mais recebido a reclamação de falta d'água no nosso município. E essa tem sido um trabalho árduo, e que a gente tem perseguido com muita insistência. A gente não para o dia inteiro quando sabe que alguém está sem água, quando chega em casa reclamando para nós que não tem água. Então, extensão de rede, o vereador falou, com a aquisição da retro e da caçamba e do material que a gente vem comprando, hoje posso dizer que estou basicamente em dia com as solicitações de extensão de rede.
devo ter lá 1 ou 2 pedidos e também coisas recentes. Já atendi a Pinheira, que tinha muita necessidade de extensão de rede, já estão todas concluídas, e aqui no município, sempre que surge alguma coisa, em questão de 10, 15 dias a gente está resolvendo, aquelas que realmente precisam. Então, no geral, viu, vereador, seria isso que eu gostaria de passar para ti, não sei se ficou uma dúvida, né? E tem a parte também da Denise, também não quero me alongar. Outra pergunta que eu fiz, a gente sabe que, né, que houve um acréscimo na receita da arrecadação. Tá? E, então eu gostaria de saber qual foi a maneira que foi feita para que essa arrecadação pudesse crescer. Bom, foi a questão das micromedições, né? Os hidrômetros. Nós hoje já compramos aí nesse período em torno de 30 mil hidrômetros. Dentro do município de Palhoça, quero crer que hoje não tenha mais do que 500 residências sem hidrômetro. Tenho em torno de 6 mil hidrômetros parados ainda, né? Mas eu estou com um estoque de 15 mil hidrômetros que serão substituídos até o início do ano que vem. Então, estamos fazendo um trabalho não só de deixar 100% micromedido o nosso município, como também substituir todos os hidrômetros parados, avaliados, quebrados, enfim, como também já estamos trabalhando na substituição de hidrômetro com mais de 10 anos de uso. Por quê? Porque foi feito um estudo que nos diz o seguinte, que um hidrômetro com mais de 7 anos de uso, ele começa a medir de forma irregular, ou seja, a medir a menor para o SAMAI. Isso vai dar um acréscimo também na nossa arrecadação. E o estudo feito nos diz o seguinte, que para o meado do ano que vem nós devemos ter um incremento aí, não me deixe errado, parece que é 4,5 milhões ano, né? Só na colocação desses hidrômetros e dessa substituição. Então tem um número que me diz e que me alegra muito que nós, em 4 anos, botamos mais hidrômetros na Palhoça do que a Casan em 30 anos que aqui ficou. Pelo menos foi o que me disseram. Presidente, o senhor tem condições de falar, não sei se tem condições de tirar um parâmetro entre o que é cobrado hoje pela SAMAI em relação à taxa de água e também a coleta de lixo, tá? Comparando com outros municípios, que é importante essa informação. Eu não posso te precisar exato, se a Denise puder me ajudar. A nossa taxa mínima hoje, 10 metros cúbicos, está em torno de R$33, não é isso? 33 e alguma coisa, e 80. A Casan já cobra 41, não é isso? Nós somos a segunda água mais barata do estado, estou correto? Mais barata do estado ainda somos nós, certo? Então vejo que a Casan está bem acima de nós. Quando alguém diz que lá, às vezes eles dizem para mim, mas a água de Florianópolis é mais barata. Não, não é. É bem mais cara que a nossa. Nós reajustamos dentro da lei, claro. Hoje, todos os serviços cobráveis também estão com seus valores atualizados, coisas que não existiam, mas eles hoje estão atualizados dentro de um estudo que se foi feito, né, claro, e também com a autorização da Ares, enfim, né, isso, com a agência reguladora. Então, tudo isso a gente já fez e já está preparado para começar. Iniciou a partir desse ano de janeiro. Inclusive multas e tudo mais, todos os serviços cobráveis que estavam com valores defasados, hoje estão atualizados. Para não fugir da sequência, eu gostaria até de incluir mais uma pergunta. Eu gostaria de saber do Eduardo ou do Edson, tá? Se hoje, o lixo hoje que vai lá para o transbordo lá do Biguaçu, se tem alguém lá conferindo, pesando, porque outro dia houve esse questionamento nessa Casa Legislativa e ninguém soube responder no caso, ninguém sabia. Então é importante saber se existe alguém lá conferindo, pesando, e que esses valores, esse peso, são passados diariamente ou semanalmente para a SAMAI. Primeiramente, quando a gente fez o processo licitatório, a gente tomou cuidado com essas comprovações, né? Então, a balança, o resíduo ele é coletado no município, ele é levado até a central de transbordo que fica ali na BR-282, dali ele é transbordado para um veículo maior que então vai lá para o aterro de Biguaçu. Esse transbordo recebe resíduos também de outros municípios. Então, quando a gente elaborou o termo de referência, qual foi o cuidado que a gente tomou? Cada caminhão que entra naquele transbordo, foi exigido que houvesse uma fotografia do momento que o caminhão adentrasse o transbordo, que aparecesse a placa,
o adesivo que ele estava a serviço, né, de palhoça, numa balança certificada pelo Inmetro que atendesse todos os requisitos que as normas exigem. Então, a certificação da balança a gente tem acesso. No momento que o caminhão entra, há esse registro fotográfico e há também a emissão de um ticket de pesagem. Nesse ticket informa a placa do caminhão, ele é assinado pelo motorista e ali tem todas as informações de pesagem bruta. Ele entra, pesa na entrada e pesa na saída, né? A diferença é o resíduo que foi transbordado. Então, todos esses tickets são encaminhados à SAMAI e conferidos um a um, inclusive batendo aquele valor com do registro fotográfico, para então emissão de relatório de medição. Então, todo caminhão, quando adentra lá naquela central de transbordo, a gente tem acesso. Além disso, foi exigido também que fosse nos fornecido acesso ao sistema de rastreamento desses caminhões. Então, hoje, quando a gente tem uma reclamação do tipo que um caminhão não passou na minha rua, a gente consegue acessar o caminhão, saber se ele passou realmente naquela rua, se ele fez pausa, de quanto tempo foi a pausa. Então, muitas reclamações também foram sanadas. Às vezes, a gente pode informar o cliente que houve uma mudança no roteiro, né, no horário que ele estava habituado. Às vezes, o cliente acabou deixando o resíduo após o caminhão já ter passado. Então, são todos esses controles que a gente tem aí para poder realmente conferir se o valor está condizente com aquilo que é cobrado, enfim, né? Então, a gente tem acesso, todos esses mecanismos de acesso aí de fiscalização. Eu não sei se a senhora pode responder sobre o caso dos containers, né? Claro, posso falar também. Tá. Os containers, quando a gente define no projeto de locação dessas lixeiras, tem alguns critérios técnicos que são levados em consideração. É o adensamento populacional, né? É saber se aquele container vai ter serventia naquele local e se ele vai ser bem aproveitado como deve ser. Então, tem alguns bairros no município, isso a gente também está em fase de constante estudo e a gente está o tempo todo, né, vendo as viabilidades técnicas e econômicas de ter um coletor desse e aonde que é o local que ele pode ser mais aproveitado. Então, tem locais no município que não tem viabilidade técnica para ter um contentor. E tem bairros que a gente sabe da necessidade e já está programando a expansão do projeto para outros bairros, como a Ponte do Emaruim, o Pasta 20, Aririú. São bairros que a gente sabe que tem a necessidade e que a gente já está trabalhando e definindo os pontos, porque tem todo um trabalho de campo, de fotografia, de localização do contentor, e esse trabalho já está sendo feito, né, para a gente colocar em prática ainda, né, a partir do mês que vem, a partir de julho. Então, é isso. Existem locais mesmo que não há uma viabilidade técnica e econômica, porque a coleta porta a porta ela não deixou de existir, né? Então, o serviço está sendo prestado. A lixeira, o container, a maior função dele é realmente evitar que o lixo esteja despejado na rua, em locais de grande acúmulo, que ele facilite também o momento da coleta e a segurança do trabalhador, né, do gari, no caso. E é mais nesse sentido assim que a gente está atuando, mas todos os requisitos técnicos a gente está observando aí na expansão desse projeto. Valeu, obrigado. Agora ficaria o Eduardo para responder lá a situação da... Referente à questão da autopista, vereador, nós temos diversos pedidos formulados a ele, muitas vezes eles demoram, mas costumam responder a todos. Especificamente essa questão do arame na rua Papa Paulo VI, ele já foi notificado, já foi encaminhada a notificação à autopista, não recebemos o retorno ainda dessa notificação, eles costumam ser bem morosos, mas diante da necessidade, da importância desse processo, eu me comprometo amanhã a entrar em contato com o técnico responsável da concessão aqui em Santa Catarina, para que ele me dê uma resposta, um posicionamento, se vai acatar ou não, se não for acatar imediatamente, para que a gente possa tomar as providências necessárias no âmbito legal para poder fazer isso acontecer. A partir do momento que nós somos informados dessa situação, nós prontamente notificamos a autopista quanto a isso. Para terminar, senhor presidente, eu gostaria de falar com o nosso presidente, o Edson, né, o nosso secretário. É o seguinte, a gente sabe que hoje diversos bairros do município
né? Eu sei que muita gente que está assistindo através da TV Câmara, não vão falar sobre as valas e tal, entende? A gente tem acompanhado o trabalho que o Edson tem feito, né, em todo o município de Palhoça. Então, assim, o que a gente pede é que esse serviço não pare, porque Palhoça ela tem uma vocação de enchente, principalmente em alguns bairros. Eu hoje custei sair da Ponte de Maruim. A Ponte de Maruim hoje foi o bairro que foi mais atingido com essa chuva. E queira ou não queira, isso aí vai cair em cima dos vereadores. Tenho certeza que na comunidade, a primeira coisa, já me mandaram uma série através da internet, através do WhatsApp, fotos e fotos. Então, assim, né, a gente tem aquela vala lá do Jardim Eucalipto, que é uma vala complicada, né? Então, a gente pediria, o Edson, tá? Para assim, a hora que puder, tá? Coloca, somente agora que parece que vão receber novas máquinas e tal, dê o mais rápido possível. Que, assim, eu até tirei umas fotos, né? Depois eu vou até mandar para ti, assim, nós estamos com... Está meio comprometido a situação lá, tá? Eu sei que o Edson, dentro do possível, ele está atendendo todos os bairros, isso aí eu não posso negar, pelo trabalho que é realizado, tá? Mas peço para ele dar uma atenção especial para aquela vala do Jardim Eucalipto. É isso que eu gostaria de dizer, Edson. Uma boa noite, presidente. Cumprimentando o presidente, eu cumprimento os demais vereadores presentes, a todos que fazem parte dessa sessão de 12 de 6 de 2018. Falando de equipamentos, o vereador Bala, foi aprovado pelos vereadores, estão cientes disso. Nós estamos adquirindo 5 milhões em equipamentos. O que vai significar esses 5 milhões em equipamentos? Nós vamos minimizar o tempo e maximizar os resultados. É isso que nós precisamos. Vocês sabem que a cobrança de vocês é grande, a gente tem ciência disso. Eu, como secretário do município, de uma secretaria tão importante, também sei da necessidade do nosso cidadão palhocense. A respeito das valas, a gente trabalha sempre com as valas mestres, que eu sempre falo isso, né? E a Ponte Maruim, por ser nível do mar, com maré cheia, dificulta mais ainda o escoamento das águas. Tanto é que quando a maré está cheia e a chuva é muito forte, o primeiro bairro a ser atingido é a Ponte Maruim, não tem dúvida disso. Seguido de Centro de Palhoça, Pagani, Aririú. Então, assim, esses bairros, como que a gente faz o cronograma das valas? Trabalhamos a cada 6 meses uma limpeza. Por elas ser as valas mestres, tá? Caminho Novo, a mesma situação. Então, assim, tem valas que não são mestres, a gente faz a cada 8, 9 meses. Mas as mestres, 2 limpezas anuais a gente executa. E com a aquisição desses novos equipamentos, com certeza dá para a gente diminuir o tempo dessas valas, não tenho dúvida. Até porque os equipamentos que vêm vai ter essa necessidade de a gente minimizar esses tempos.